Olá, muito bom dia a todos, tá? Preparados para mais uma aula de redação? Então vamos lá. Hoje, pessoal, nós iremos fazer uma revisão aí sobre editorial, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre texto editorial, como fazer um editorial, sua estrutura e as características, tá ok? Então, gente, um texto, editorial é um tipo de texto jornalístico, tá? Então, o editorial é um tipo de texto jornalístico que geralmente aparece no início das colunas, tá bom? Diferente dos outros textos que compõem o jornal, que é de caráter o quê? Informativo. Os editoriais, eles são textos opinativos, tá? Embora sejam textos de caráter subjetivo, eles podem apresentar certa objetividade, como, a gente observa aqui nas características, Ele é de caráter objetivo e subjetivo, que quando chegar em características, eu falarei um pouquinho sobre, tá? Sobre isso aqui. Então, isso porque são os editoriais que apresentam os assuntos que serão abordados em cada seção do jornal, ou seja, política, economia, cultura, esporte, turismo, país, cidade, classificados, entre outros. Tá bom? Os textos são organizados pelos... Quem organiza, esse tipo de texto? Os editorialistas, tá? Então, os editorialistas, eles organizam, tá? Esses tipos de textos, que expressam as opiniões da equipe. E, por isso, não recebem a assinatura do autor. Então, é muito importante vocês saberem disso aqui, tá ok? No geral, eles apresentam a opinião do meio de comunicação, tá? Que seria o quê? A revista, o jornal, rádio e etc. Tá bom? Tanto nos jornais como nas revistas, podemos encontrar os editoriais intitulados como Carta ao Leitor ou Carta do Editor. Tá ok? Até aí tudo bem? Ficou claro aí que o texto editorial ele é um texto jornalístico que geralmente aparece aí no início das colunas, que são organizados pelos editorialistas que expressam aí as opiniões da equipe, tá? E por isso não recebem aí a assinatura do autor. Ficou claro? Tudo bem. Então, como fazer um editorial, tá? Como fazer um editorial? Para produzir um editorial, inicialmente é necessário conhecer os assuntos que serão abordados no meio de comunicação, tá? Então é necessário isso aí, tá bom? É necessário você conhecer os assuntos que serão abordados aí no meio de comunicação. Feito isso, faça uma síntese de todo esse conteúdo para que ele seja apresentado para o público leitor. Embora apresente a estrutura básica do texto dissertativo, tá? Ele pode não seguir o padrão proposto. Então, assim, não é porque ele é um texto, dissertativo argumentativo, que ele não possa aí, sair um pouquinho aí da regra, tá? A estrutura, tá? Por ser um texto dissertativo argumentativo, os editoriais apresentam a estrutura básica dividida em 3 partes principais, tá? Que 3 partes seriam essas, pessoal? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá ok? A introdução.
é a exposição do assunto que será tratado no decorrer da leitura, tá? Então, é o início ali de tudo, tá? A introdução é a exposição do assunto que será tratado no decorrer da leitura. O desenvolvimento. No desenvolvimento, tá? O desenvolvimento é o momento ali em que a argumentação do escritor será a principal ferramenta. Aí ele vai argumentar ali, tá? Sobre o assunto. E a conclusão, tá? Conclusão é o término, é a finalização do texto com a opinião do autor ou da equipe. Tudo bem? Então, nós vimos que a estrutura de um texto aí, né, editorial, são três, tá? São três partes aí principais: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, né, ele vai iniciar, né, a exposição ali do assunto que será tratado no decorrer da leitura. O desenvolvimento, que é o momento em que a argumentação do escritor será a principal ferramenta. Ele vai argumentar, tá bom? E a conclusão é o término, é a finalização do texto com a opinião do autor ou da equipe, tá ok? Vamos agora para as características, tá? Eu até coloquei aqui no quadro as características, tá, gente? Quais são aí as características, né, de um texto aí, né, editorial? É de caráter objetivo e subjetivo, né? Ou seja, é uma observação aí, né, imparcial, tá? Imparcial, porém, ela depende aí do ponto de vista pessoal, tá? Por isso que né, de caráter objetivo e subjetivo, né? De caráter objetivo, né? É o que? É imparcial, tá? É uma observação aí imparcial. E subjetivo, né? Ou seja, ele depende ali do ponto de vista pessoal, tá? Individualmente, tá ok? A linguagem. Como que é a linguagem, né? Desse tipo de texto, né, editorial? A linguagem é uma linguagem simples e clara, tá? Textos dissertativo-argumentativos, tá? Por isso que ele segue lá, né, a estrutura direitinho lá de um texto, né, dissertativo-argumentativo, introdução, desenvolvimento, conclusão, tá ok? Temas. Tá? Eu vou falar um editorial, eu vou falar sobre o que aconteceu em 1800 e alguma coisa, em 1900 e alguma coisa. Não, tem que ser temas o quê? Atual, tá? Tem que ser tema atual, temas da atualidade, tá? E textos relativamente curtos, tá bom? Geralmente, tá? Um editorial são textos relativamente curtos, tá ok? Então, gente, um texto editorial é isso, tá? Então, nós falamos aí sobre, né, sobre esse tipo de texto, né? Esse tipo de texto aí, né, que é jornalístico, como fazer um editorial, nós vimos aí a estrutura, né, desse tipo de texto e as suas características. Tá ok? Agora nós iremos aí fazer uns exercícios, tá bom? Eu vou passar para vocês aí um texto, tá? E vou passar aí algumas questões aí sobre texto editorial, tá ok? Pra gente, né, colocar em prática tudo que nós aprendemos hoje, tá ok? Aprendemos não, que nós, né, relembramos, porque nós já falamos sobre isso. Tá ok? Então, por hoje é só, tá ok? Beijo e até a próxima aula.